Vem cá, doutor Tadeu, vem para cá. Boa tarde às senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. É uma coletiva de atualização de alguns temas, sobretudo em face de fatos ocorridos nesta semana. Então, a primeira tela diz respeito à temática do garimpo ilegal, do meio ambiente de um modo geral. Hoje houve a edição de um decreto pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, que amplia a atuação das Forças Armadas no território Yanomami. Foi uma decisão que nós tomamos, tendo em vista a continuidade dessa operação, a intensificação das ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, e agora com essa extensão das competências e atribuições das Forças Armadas. Esse decreto foi proposto por vários ministérios, inclusive o Ministério da Justiça, e por esse decreto as Forças Armadas irão fazer o trabalho também de revista pessoal, busca e apreensão, eventuais prisões em flagrante, na chamada faixa de fronteira, ou seja, 150 quilômetros de fronteira com outros países, haverá essa atuação das Forças Armadas. A base constitucional para essa atuação está no artigo 20, parágrafo 2º da Constituição, que estabelece essa faixa de fronteira. Com base nesse dispositivo constitucional, o presidente Alckmin editou esse decreto, publicado hoje, ampliando, portanto, essa presença das Forças Armadas nesta atuação na desintrusão do território Yanomami. Apenas para visualizar, essa é a faixa de fronteira. As senhoras e senhores veem, claro, Roraima, e vocês veem que a abrangência recobre praticamente toda a terra indígena Yanomami. Então, indo do Rio Grande do Sul até do Amapá, isso que está destacado é a chamada faixa de fronteira, e neste caso, o território Yanomami corresponde ou está superposto à faixa de fronteira em Roraima. E, portanto, nessa área, doravante, as Forças Armadas, sobretudo o Exército, estão autorizadas pelo Presidente da República a ampliar a cooperação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e também com a Força Nacional, que já estão atuando lá desde o mês de janeiro. Nós temos aqui os dados que mostram essa intensificação. Em 2022, nós tivemos 31 operações no governo passado, relativa a garimpo ilegal, e nós já temos esse ano uma operação contínua, com a destruição de 323 acampamentos destruídos e também 151 balsas garimpeiras destruídas, mostrando, portanto, uma eficácia muito maior por parte da Polícia Federal nessa atuação contra os garimpos ilegais. Além disso, nós temos um foco na chamada descapitalização dessas organizações criminosas. Trouxemos hoje um exemplo de uma única operação, que é esta operação CISAC, que resultou no bloqueio de aproximadamente 2 bilhões de reais de bens oriundos do garimpo ilegal. Uma operação com este montante bloqueado demonstra a força dessa atividade criminosa que nós estamos nesse momento combatendo, diferente do que havia no passado, em que havia uma certa conivência em relação a esta prática criminosa, e nós temos um contraste muito nítido hoje em relação às determinações do presidente Lula, que estão sendo executadas pelo Ministério da Justiça. A consequência positiva ambiental pode ser vista
a partir dessas imagens de satélites. Nós temos aqui o rio Uraricoera, em Roraima, e nós temos aqui, em primeiro lugar, as imagens de janeiro e agora as imagens mais recentes de maio, mostrando uma melhoria, uma mudança da cor do rio, exatamente pela retirada, sobretudo de mercúrio e outras substâncias poluentes das águas desses rios, mostrando, portanto, que se cuida do enfrentamento de um plexo criminoso. Você combate garimpo ilegal, você combate lavagem de dinheiro e combate também crimes ambientais. Do mesmo modo, no rio Mucajaí, rio Couto Magalhães, em Roraima, do mesmo modo, a mudança da cor da água, deixando de ser menos barrenta e uma água mais limpa, conforme as imagens do sistema Planet. Aqui o rio Joami, no Amazonas, lembrando que nós temos operações na Amazônia inteira, a partir da nova diretoria que foi criada na Polícia Federal, e também a mudança da coloração da água do rio, mostrando a melhoria, portanto, do padrão ambiental a partir dessa atuação da Polícia Federal no combate ao garimpo ilegal. Lembramos que nessa semana também o presidente Lula mandou ao Congresso Nacional, no caso a Câmara, esse projeto de lei que é vital para que haja o enfrentamento do garimpo ilegal na Amazônia brasileira. Esse projeto de lei foi elaborado aqui no Ministério da Justiça, em participação ou em parceria com outros ministérios, inclusive o Ministério das Minas e Energia, e resulta no cumprimento de uma decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um trecho da lei vigente e estabeleceu um prazo de 90 dias para a aprovação de uma nova regra legal. E atendendo, portanto, a essa determinação do Supremo, nós propusemos esse projeto e o presidente da República enviou nessa semana também à Câmara. Eu conversei com o ministro Padilha e o nosso desejo é que ele seja priorizado na pauta do Congresso Nacional, provavelmente para agosto, e com isso nós tenhamos um marco normativo que consiga prevenir novos descontroles, como infelizmente nós tivemos em relação ao garimpo ilegal na Amazônia brasileira. Então são eixos de atuação que se complementam, o eixo policial, repressivo, agora com as Forças Armadas, e também o eixo normativo. E quais são os principais aspectos desse novo projeto de lei? Primeiro, nota fiscal eletrônica. Primeira venda do ouro tem que ser por meio de entidades autorizadas pelo Banco Central e a aquisição de ouro somente por meio de transferência bancária. O maior controle da Agência Nacional de Mineração, inclusive com guias de transporte e custódia de ouro, criando um sistema de gestão de informações para ver a rastreabilidade do ouro e, portanto, um combate ao comércio ilegal de ouro no Brasil. E, com isso, proteção ao meio ambiente e proteção aos povos indígenas. E, finalmente, esse projeto de lei, enviado pelo presidente Lula ao Congresso, propõe também o fim da presunção de boa-fé para que haja a responsabilização de todos os elos da cadeia de compra e venda do ouro. Esse item, inclusive, é objeto da deliberação do Supremo. Então, toda a cadeia passa a ser responsável por comprovar a origem lícita do ouro e, com isso, nós vamos proteger a Amazônia brasileira, com isso, nós vamos proteger o meio ambiente, proteger as populações indígenas, mediante a aprovação dessa nova lei. Segundo tema que eu trago aqui hoje, também fruto de um decreto assinado pelo presidente Lula, nessa semana, é sobre o chamado superendividamento. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor essas regras relativas ao combate ao superendividamento. Lembrando que a Secretaria Nacional do Consumidor é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. O Código de Defesa do Consumidor introduziu esse conceito do mínimo existencial. Então, a título de exemplo, vejamos o parágrafo 1º do artigo 54A do CDC. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vicendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Então, se um cidadão, para adimplir as suas obrigações, pagar suas prestações, ele compromete o mínimo existencial, ele é considerado um superendividado. O que acontece no Código de Defesa do Consumidor é que esse conceito é repetido. Aqui nós estamos falando do processo judicial. Diante de um superendividado, o cidadão superendividado, a cidadã, pode ingressar na justiça e o juiz vai fazer uma espécie de acordo com todos os credores, envolvendo, por exemplo, contas de água, de luz, de comércio, bancos. Esse acordo tem que preservar o mínimo existencial. Essa é uma outra regra legal. Mais adiante, o papel nosso, do Sistema Nacional do Consumidor, organizado no Ministério da Justiça. Também, esses acordos dos superendividados podem ser feitos nos PROCONs, não só na Justiça, como também nos PROCONs, sob coordenação do Ministério da Justiça. E, novamente, vejam o parágrafo 1º, a parte em negrito. Vai ser elaborado um plano de pagamento, PROCONs, com os credores daquele cidadão, daquela cidadã, preservando o mínimo existencial. Qual é a novidade que o presidente Lula determinou nessa semana? Pode passar isso? A novidade que o presidente Lula determinou nessa semana é esse decreto, 11.567. E esse decreto trouxe uma mudança em relação àquela parte da renda do cidadão, da cidadã, que é protegida. Pelo decreto vigente, quer dizer, anteriormente vigente, editado pelo governo anterior, essa margem de proteção da renda do cidadão, da cidadã superendividada, era de R$ 303. E agora o presidente Lula, com esse decreto, dobrou o valor do mínimo existencial. Ou seja, no acordo feito na Justiça ou no acordo feito no PROCON, qualquer que seja o parcelamento aprovado, ou pelo juiz ou pelo PROCON, com a participação, claro, dos credores, isto não pode invadir os R$ 600, que é considerado hoje o mínimo existencial. Foi um passo que nós demos. É claro que há pessoas, segmentos, entidades, que gostariam que esse valor fosse de outra natureza. Ocorre que nós temos que olhar também o mercado de crédito. Ou seja, se a margem do mínimo existencial, a margem protegida fosse R$ 1.000, isso poderia ter uma consequência indesejável, qual seja o afastamento dos mais pobres do mercado de crédito, porque poderia haver uma negativa de novas dívidas em razão da dificuldade de cumprimento da obrigação no futuro. E, portanto, nós consideramos, nós, do Sistema Nacional do Consumidor, na parte que cabe ao Ministério da Justiça, é claro que é a parte dos estados, dos municípios, enfim, nós consideramos que essa decisão do presidente Lula foi acertada, foi o passo possível desse momento e constitui uma conquista para dar mais eficácia ao Código de Defesa do Consumidor e, com isso, proteger o cidadão, a cidadã superendividado. Nós vamos, voltando, nos termos do decreto presidencial, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública deve fazer esses mutirões periódicos com os superendividados. O primeiro mutirão vai ser no mês de julho, mês vindouro, segunda quinzena de julho, mutirão nacional com os superendividados, com base no novo decreto editado pelo presidente Lula, porque nós achamos que isso vai ampliar o interesse dos superendividados em procurar os PROCONs, em procurar a justiça, lembrando que a participação dos credores é obrigatória. Não é uma possibilidade, é uma obrigação. Os credores, uma vez convocados pela justiça
ou convocados pelo PROCON são obrigados a participar, sob pena de haver um arbitramento desse novo plano de pagamento, sempre preservando o mínimo existencial, que antes era de R$ 303 e agora é de R$ 600, melhorando a proteção aos direitos básicos dos cidadãos e cidadãs. Nós temos aqui, como terceiro tema, controle de armas, porque houve a divulgação nessa semana do primeiro levantamento desse ano de 2023 sobre taxa de homicídios. E havia uma mitificação, um falseamento, que dizia que uma restrição de armas conduziria a uma disparada de crimes violentos. O que nós estamos hoje mostrando a vocês, que até o presente momento, nós temos restrição ao armamentismo e nós não tivemos crescimento de crimes de homicídio. Mostrando, portanto, aquilo que sempre dissemos, que não havia uma relação mecânica e automática, pelo contrário, entre o armamentismo desenfreado e a redução de homicídios. O que é que nós temos hoje? Nós temos que, em 2023, até o mês de junho, nós já tivemos, pela Polícia Federal, mais apreensão de armas do que todo o ano de 2022. Portanto, se nós olharmos até 2023, até o momento presente, nós temos só da Polícia Federal. Aqui não estão os dados dos estados ainda. Nós teremos o dado dos estados. Mas esses dados me foram entregues pelo Dr. Andrei ontem, anteontem, e eu achei relevante transmitir à sociedade a ideia que nós temos, sim, eficácia mais alta no controle do armamentismo irresponsável e ilegal. Nós estamos falando aqui de arma de quadrilhas, armas de organizações criminosas, que têm sido apreendidas, 3.259 até agora, no ano passado, 2031, e assim sucessivamente. Vejam que o crescimento da eficácia das operações policiais da Polícia Federal é muito significativo. Do mesmo modo, nós temos aqui dados que corroboram essa tendência de diminuição de armas em circulação. Vejam ali em vermelho, registros de armas de fogo. Vermelho o ano de 22, verde o ano de 2023. E vocês olham que o registro de arma de fogo em 2023 é substantivamente menor do que 2022. Nós temos em 2023 até aqui 46.363 armas registradas, e em 2022 247. Se nós dobrarmos esse número de 46 mil e colocarmos mais alguma coisa, ainda assim não chega a 100 mil armas, enquanto nós tivemos em 2022 247.839 armas registradas. Do mesmo modo, porte de arma também, essa redução. Ali houve um crescimento em maio, mas, de um modo geral, nós temos portes de arma de fogo tendencialmente mais reduzidos em relação a 2022, compondo um acervo de informações que permite afirmar que nós temos uma redução do armamentismo irresponsável no Brasil. E com isso, nós não tivemos disparada de taxa de homicídio. Portanto, mais uma vez, sublinhamos o equívoco com esses dados da Polícia Federal, daqueles que diziam que isso levaria ao crescimento dos homicídios no Brasil. E para concluir, as informações que nós temos a transmitir, também com dados factuais dessa semana. Portanto, eu fiz aqui, eu e nossa equipe fizemos um recorte de fatos da semana, nessa prestação de contas que fazemos regularmente, para destacar que a Operação Escola Segura continua. Temos eventos desafiadores, eventos tristes, tragédias. Infelizmente, nós lamentamos e nos solidarizamos profundamente, e sob comando do secretário Tadeu, estamos mantendo
a secretária Estela, que estava aqui, está ali, a secretária Estela, e todas as equipes, e estamos mantendo a Operação Escola Segura. Esses são os dados atualizados. Nós tivemos 368 prisões ou apreensão de crianças, de adolescentes, conduções de adolescentes ou suspeitos, 1.595, buscas e apreensões, 368, boletins de ocorrência, 3.396, são 2.830 casos de investigação, solicitações de preservação e remoção de conteúdos em plataforma de rede social, 901, e solicitações às plataformas, 384. Então, são números novos da Operação Escola Segura, que prossegue. Amanhã, inclusive, haverá, sob comando da Senasp, do secretário Tadeu, da secretária Estela, uma reunião de todos os segmentos de inteligência das polícias estaduais, com quem nós temos trabalhado na elucidação desses crimes, inclusive dessa tragédia que aconteceu no Paraná. Então, nós trabalhamos desde o início em parceria com a Polícia do Paraná e ajudamos na prestação de informações que foram colhidas junto às plataformas, a identificar o engendramento para além do indivíduo, autor direto dos disparos, mostrando que havia o envolvimento de outras pessoas. Então, essa parceria é muito importante. Nós temos, inclusive, regularmente enviando informações para as polícias estaduais. Em abril foram 48, em maio 19, em junho 12. Então, nós colhemos, repassamos para as polícias e há um fluxo contínuo entre essa coordenação nacional, exercida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com as polícias estaduais. Com isso, nós vamos mantendo essa atuação, inclusive junto às plataformas. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o Google, visando estender o diálogo para além do debate no Congresso, sobre novas regras a serem pactuadas, em que se amplie os filtros, se amplie a moderação de conteúdos, e com isso nós possamos ir ampliando a proteção às crianças e adolescentes, sobretudo no que se refere a essas questões atinentes aos ataques em escolas. Temos outros debates no governo, visando ao tratamento desse assunto. Nós estamos cuidando desse assunto, inclusive, com possíveis mudanças legais, mudanças de lei. Estamos debatendo isso também, mas ainda não há uma decisão do presidente Lula. Na próxima semana, provavelmente, eu devo apresentar a ele algumas ideias. Então, eram essas informações que nós tínhamos a prestar sobre alguns eventos dessa semana do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e me coloco à disposição se houver algum questionamento. Raquel Lopes, Folha de São Paulo. Olá, boa tarde. Eu queria saber como que está o decreto de armas, se vocês já desenharam o programa de recompra, como que está essa situação? Nós estamos trabalhando para o decreto ser editado na próxima semana. A minuta está em análise final já na Presidência da República. Tivemos o grupo de trabalho coordenado pelo secretário Tadeu. Basicamente, em linhas gerais, nós estamos propondo um retorno da regulação vigente antes do governo Bolsonaro, ou seja, nós estamos reduzindo o número de armas, reduzindo o número de munições, criamos, portanto, um paralelismo entre as novas regras futuras com as que vigoravam antes do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, algumas regras novas. Por exemplo, regras para abertura de clubes de tiro, impedindo, por exemplo, clubes de tiro próximos a escolas. Estamos propondo que não haja mais clube de tiro 24 horas. Estamos propondo que haja restrição à publicidade em internet de clubes de tiro e também de venda de armas, por simetria com o que já se dá em outros canais de mídia. Estamos também tratando muito claramente das regras sobre porte
para deixar evidenciado que a circulação de armas para clubes de tiro, por exemplo, por atiradores esportivos, deve se dar com as armas desmuniciadas, e também abolindo aquela ideia de presunção de necessidade autodeclarada para fins de obtenção de porte de arma de fogo. Então, eu diria que nessa fase final há alguns arbitramentos que o presidente Lula fará, provavelmente na próxima semana ou na outra, e com isso, com certeza, nas próximas semanas nós teremos esse novo marco legal, que retorna a um controle responsável sobre as armas de fogo, mas mantém, é importante frisar isto, até para combater desinformação, mantém a possibilidade do cidadão comprar arma, ou seja, nós estamos fechando, proibindo o mercado de arma de fogo no Brasil. Nós estamos apenas colocando trilhos responsáveis exatamente para banir o vale-tudo que indevidamente se estabeleceu nos anos mais recentes. Paula Ferreira, Estadão. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Eu queria perguntar, ministro, em relação àquele dado que o senhor mostrou sobre o porte, se vocês têm alguma hipótese para esse aumento em maio, que é bem expressivo, né? E a outra pergunta é se há uma atualização do percentual de quantas pessoas já foram retiradas da terra Yanomami em termos de garimpeiros ilegais. Nós temos um dado que é obtido via satélite que mostra que nós zeramos finalmente a abertura de novos garimpos no território Yanomami. Ou seja, a atividade garimpeira que ainda eventualmente remaneça se dá em garimpos pré-existentes. Então, abertura de novas áreas está zerada. Presença de garimpeiros hoje é absolutamente residual. Normalmente são garimpeiros que têm participação ou algum tipo de envolvimento com facções criminosas. E não todos, obviamente, mas há a presença de facções criminosas brasileiras e também transnacionais. E essa é a razão, inclusive, que levou a decisão do presidente Lula, subscrita pelo presidente Alckmin, no sentido de colocar as Forças Armadas por essa dimensão da defesa também da segurança nacional. Nós sempre trabalhamos com aquele número de em torno de 15 mil garimpeiros ilegais, e hoje remanescem algumas centenas. Essa é a situação vigente. Em relação, e nós continuamos acreditando que essas desintrusões têm produzido aquele efeito que mostrei, muito benéfico ao meio ambiente e aos povos indígenas, lembrando que nós temos nesse momento 5 operações da Polícia Federal em andamento de desintrusão. Yanomami mais 4. E em todas elas nós temos essa presença, Polícia Federal, Força Nacional e assim sucessivamente, cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao mês de maio, nós temos tido uma migração de CACs para o SINARME. E isso que explica exatamente em razão dessa ideia de unificação dos cadastros que nós estamos executando desde janeiro e trazendo os CACs do SIGMA para o SINARME. E há um convencimento progressivo que essa vai ser a nova regra. Então, no que se refere a porte, provavelmente a causa é esta. Evidentemente, é preciso esperar os próximos meses, mas com a nova regra de unificação que nós vamos fazer, talvez haja essa procura espontânea de CACs procurando o SINARME e compreendendo que nós temos, e é importante que se diga, desde 2003, era para ser assim. Era para ser um único cadastro e não 2. Um único sistema e não 2. E nós estamos fazendo agora esta unificação e achamos que o novo decreto do presidente Lula deve corroborar, ratificar esse caminho, fortalecendo o SINARME. O SIGMA vai continuar a existir, porém restrito às Forças Armadas e às forças auxiliares das Forças Armadas, no caso Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, basicamente. Luana Karen, TV Brasil. Oi, ministro, boa tarde.
Sobre esse decreto que foi publicado hoje para uso das Forças Armadas no território de fronteira, são apenas nesses 150 quilômetros de fronteira dos Yanomami e no resto do país não? E por que agora, já que houve um zeramento de alertas de novos garimpos, na verdade é para evitar que essas pessoas que saíram voltem? Qual é a real intenção, objetivo desse decreto? Em primeiro lugar, esta é uma dimensão preventiva, evitar a reocupação. E, em segundo lugar, o que declinei, ou seja, nós temos, infelizmente, o que a gente chama de narcogarimpo. Nós temos o garimpeiro artesanal, o garimpeiro tradicional, chamemos assim, mas nós temos, infelizmente, um engajamento também de facções criminosas em garimpo ilegal na Amazônia brasileira. E essa é a razão da ampliação da força do Estado, inicialmente apenas no território Yanomami, ou seja, na faixa de fronteira no território Yanomami. 150 quilômetros, como a Constituição dispõe. Agora, não há dúvida que essa é uma tendência. Nós temos a visão, uma tendência de progressivamente nós termos essa maior atuação das Forças Armadas junto conosco. Agora mesmo estamos executando a Operação Ágata, que é uma operação nacional, essa sim nacional, não é apenas do território Yanomami, em que as Forças Armadas atuam conosco nos termos da Lei Complementar 97, que é a lei complementar que regula a atuação das Forças Armadas, em todo o território nacional em ações de segurança, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, IBAMA, Receita Federal e assim sucessivamente. Portanto, nós temos, por orientação do presidente Lula, e nós concordamos, obviamente, com isto, no sentido de que essa parceria das Forças Armadas é um caminho que pode nos auxiliar nas tarefas de segurança, sobretudo na Amazônia brasileira. E, portanto, essa autorização hoje é restrita à faixa de fronteira em Roraima e no Amazonas, onde há o território Yanomami, mas eu diria que é uma sinalização de uma tendência de uma maior parceria do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa. Vinícius Castella, G1. Boa tarde. Com relação a essas facções criminosas que o senhor tem dito, são facções já de conhecimento nosso, PCC, Comando Vermelho, o senhor poderia especificar quais são que estão atuando ali na região? E com relação a Operação Escolas Seguras, foram presos, apreendidos 370 pessoas. Já foi descoberta alguma rede, alguma relação dessas pessoas? Como que atuavam as pessoas que foram presas dentro da operação? Eram grupos? A maior parte eram pessoas individuais que não estavam agindo por si próprias? Como que estava funcionando isso? Pergunta de alta importância porque permite sublinhar uma visão que nós temos que é oposta àqueles que querem apenas individualizar essas condutas agressivas e criminosas. Ou seja, há psicopatas, sim, mas para além dos psicopatas, pessoas que infelizmente possuem alguma patologia, nós temos um ambiente social e institucional que empurra essas pessoas, eventualmente até psicopatas, para o cometimento de crimes. Vejamos o que aconteceu nessa tragédia mais recente. Era um cidadão, porém com o engajamento de outros. Então, a cada evento trágico que acontece, cai por terra a mentira de que se cuida de casos isolados apenas pela ação de eventuais doenças individuais. Cada vez se evidencia que há uma espécie de doença social. E isso se materializa no uso de símbolos associados normalmente ao neonazismo, inclusive nessa tragédia mais recente, pela agregação de pessoas extremistas, pelo estímulo ou pela instigação a práticas criminosas e pelo uso da internet. Então, nós temos que a cada tragédia
além de chorá-la, além de lamentá-la, além da solidariedade às famílias, nós temos que afirmar com coragem o caminho. Só é possível enfrentar esses casos que cresceram no Brasil nos últimos anos, cuidando sim das pessoas, dos jovens, mas cuidando também das raízes sociais e institucionais que estão levando a essa proliferação inédita no Brasil. E quais são essas raízes? Exatamente o armamentismo irresponsável, o discurso de violência como solução dos problemas nacionais e o mau uso da internet. Se você não enfrentar esses temas, as tragédias, infelizmente, vão aparecendo com esta dimensão irreversível. E essa é a razão pela qual nós temos feito essas operações, mirando exatamente essas causas, essas razões, digamos, sociais ou coletivas, para com isso ter uma eficácia preventiva em relação a estas ocorrências. José Viana, TV Globo. Boa tarde, senhores. Eu gostaria de saber um pouco mais com relação ao edital da Operação Escola Segura, né? Ontem, eu acho que foi divulgado os projetos que foram habilitados e os projetos que não foram habilitados. Eu queria que o senhor fizesse uma análise se a procura pelos municípios, pelos estados, foi dentro da expectativa e que, em geral, que tipo de projetos, recursos esses municípios e estados estão solicitando e quando o dinheiro será liberado. E aí, se foge um pouquinho do tema também da coletiva, mas se o doutor Andrei puder responder, eu gostaria de saber dele, como diretor-geral, qual a avaliação que ele faz em relação à manifestação que teve no início da semana do ministro Rui Costa em relação à atribuição da segurança da presidência da República, de ficar com o GSI, com os militares e não com a Polícia Federal. Se o senhor puder comentar isso, eu agradeço também. Em relação à segurança presidencial, nós temos um debate em andamento. É uma decisão que o presidente Lula vai tomar na próxima semana, uma vez que nós temos o esgotamento do prazo da Secretaria Extraordinária que hoje vigora. Então, o presidente Lula está colhendo opiniões. É claro que nós reconhecemos a importância do GSI, mas defendemos a atuação da Polícia Federal, que tem sido muito elogiada e reconhecida, e que corresponde, em larga medida, a modelos internacionais. Então, nós vamos apresentar isso, e é uma decisão que o presidente Lula irá tomar, em conjunto, imagino, com o vice-presidente Alckmin, porque ele também é destinatário dessa proteção, mas a decisão vai ser anunciada e, evidentemente, nós vamos dar cumprimento a ela, qualquer que seja, mas reconhecemos a grande dedicação dos servidores da Polícia Federal nessa tarefa, como também respeitamos as competências do GSI. Vamos aguardar, portanto, a próxima semana. Em relação ao edital sobre a Operação Escola Segura, nós tivemos o recebimento de mais ou menos 700 propostas de municípios. Dessas foram selecionadas 231, isso corresponde a um valor aproximado de 210 milhões de reais. Vocês veem que eu acompanho os temas do Ministério. 210 milhões de reais, mais ou menos. Inicialmente, o valor destinado é 150 milhões. Nós estamos fazendo uma análise final. Provavelmente, nós estamos lutando juntos para encontrar uma forma de aprovar os 210 milhões, ou seja, um pouco além da margem inicialmente prevista, ou seja, apoiar mais projetos, porque reconhecemos a importância disto. De um modo geral, os projetos visam a obtenção de equipamentos. Aí são veículos, são armamentos, câmeras e assim sucessivamente. Mas há a formação também, e também fortalecimento das guardas municipais, que é uma linha em que o Ministério da Justiça acredita bastante. Então, o resultado final, doutor Tadeu, é quando? Tem um prazo de recurso que são 5 dias, esse prazo está em curso a partir da divulgação ontem,
E aí pode ser que novas propostas sejam aproveitadas. E aí imediatamente a gente passa a promover alguma diligência que houver dos planos de trabalho e no prazo mais curto possível a intenção nossa de liberar o dinheiro correspondente a esses projetos. A boa notícia é que o dinheiro existe, então será liberado, sem dúvida. Vamos à última pergunta do Gésio, da Rádio Nacional. Olá, boa tarde, ministro. Eu queria saber se de alguma forma esse mínimo existencial acaba afetando os usuários do Bolsa Família, no antigo Auxílio Brasil, que pegaram empréstimos consignados e que estão suspensos hoje, se há esse impacto. E também gostaria de saber se vocês gostariam de comentar a notícia que saiu ontem de que as Forças Armadas pediram mais de um recurso extra para distribuir cestas básicas lá na terra indígena Yanomami. Nós estamos acompanhando essa operação logística, uma vez que uma parte dela é feita pela própria Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Força Nacional. Nós temos aeronaves nossas que estão em Roraima, também fazendo logística de transporte de pessoas, de mantimentos. É uma operação realmente muito complexa pela extensão do território. Há voos que são realizados diariamente, que ultrapassam a distância Rio-São Paulo. E vejam, a aeronave vai carregando cesta básica. Ela tem que voltar. Para ela voltar, é preciso que ela seja abastecida. Ou seja, é preciso que haja combustível lá, no interior da reserva indígena. E essa é a razão do elevado custo da operação. Porque são grandes distâncias sem estruturas de apoio. Não é fazer uma operação Brasília-Goiânia ou Brasília-Nápoles. É uma operação em que a própria estrutura tem que ser transportada, a exemplo do combustível. Então, realmente é uma dificuldade que constitui um limite objetivo a que a operação possa se prolongar indefinidamente. O debate que nós estamos fazendo hoje é em que termos a operação consegue chegar ao final, neste caso, sob coordenação da Casa Civil. Nós temos a parte da segurança, da desintrusão, da ação coercitiva, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Defesa. A parte de logística, a parte social, a parte de saúde, a condução da Casa Civil. Então, nós temos hoje aproximadamente já 300 milhões de reais que foram investidos na Operação Yanomami. Grande parte disto em logística, nesses voos que são feitos. E esta razão provável, veja, eu não posso afirmar cabalmente, mas esta é a razão provável pela qual houve esse novo pedido, em razão desse fator objetivo de grandes distâncias a serem percorridas todos os dias, transportando remédio, combustível, profissionais, cestas básicas, quentinhas, sim, para os profissionais que estão lá, transportando indígenas que precisam de tratamento de saúde. Então, é realmente uma operação que hoje é a mais complexa que nós temos em andamento no Brasil. Então, essas dificuldades vão aparecendo todos os dias. O senhor tinha feito outra pergunta? Sim. Quem tinha consignado do Bolsa Família. Claro. O senhor tem razão no sentido de que um público que pode ser beneficiado são exatamente, de um modo geral, as pessoas de menor renda. Porque, como o limite, o chamado mínimo existencial, subiu, significa dizer que praticamente a renda do Bolsa Família está protegida em razão do mínimo existencial. Então, o desejo do presidente Lula é fazer com que as pessoas consigam efetivamente sair dessa condição de superendividados. E nós temos agora 2 eixos. O programa Desenrola, conduzido pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Haddad, e nós temos o programa de renegociação dos superendividados, conduzidos pelo Sistema Nacional do Consumidor. A convergência dos 2 eixos, na nossa visão, vai fazer com que nós cheguemos ao final do ano
com uma recuperação do crédito das famílias. Quantos milhões de pessoas? Bom, vamos lutar com o Desenrola, sob condução do Ministério da Fazenda e com essa ação do Ministério da Justiça. E se o Banco Central ajudar reduzindo os juros, aí vai ser melhor ainda. Mas essa é a parte que não cabe diretamente ainda ao Ministério da Justiça. Mais alguma questão? Obrigado, um prazer, boa tarde. Ainda Lorena me mostrou um vídeo. E eu esqueci de responder uma pergunta. Foi feita a pergunta pelo senhor. Sobre as facções que atuam no território Yanomami. Infelizmente, é mais de uma facção. Nós temos uma facção nacional, em que houve a identificação de membros dessa facção, no caso o PCC, atuando lá. E há indícios, ainda não confirmados, de facções situadas em outros países. Então, nós estamos diante dessa situação, de uma já identificada e possibilidade, friso a palavra possibilidade, de outras facções. O comentário que eu vou fazer é porque, nesse momento, há pouco, o ex-presidente da República, Bolsonaro, mais uma vez acusou o nosso governo de ter vínculos com organizações criminosas e, no caso, com o PCC. E nós estamos, inclusive, cita uma suposta reunião que teria ocorrido com um membro do governo, do atual governo, com o PCC no Complexo do Alemão. E eu quero, obviamente, em nome do Ministério da Justiça, mas tenho certeza, falando em nome de todo o governo, repudiar veementemente essa prática continuada deste senhor de propalar mentiras para tentar galvanizar apoios de segmentos da sociedade brasileira. Ninguém do governo liderado pelo presidente Lula tem participação, engajamento, aliança ou simpatia com o PCC e com qualquer outra organização criminosa. Os dados que nós mostramos hoje aqui vão exatamente a mostrar que aqueles que permitiram o garimpo ilegal, aqueles que permitiram os crimes ambientais na Amazônia brasileira, aqueles que permitiram a propagação irresponsável de armas, são os aliados das quadrilhas no Brasil. Portanto, não somos nós. E nós achamos que o ex-presidente da República deve manter a serenidade, deve manter a decência possível e prestar contas à polícia e ao Poder Judiciário. Mas não tente, mais uma vez, recorrer a esse ardil baixo e vil de vincular o governo do presidente Lula ao PCC, ao Comando Vermelho ou a qualquer outra quadrilha. Porque o nosso vínculo, o nosso laço, é com uma cultura da paz na sociedade. E, portanto, nós combatemos sempre e estamos combatendo, e o que eu mostrei aqui mostra que a nossa atitude é de combate às quadrilhas, às organizações criminosas. E nós, portanto, manifestamos o nosso protesto, a nossa indignação em relação a esse ataque baixo, vil e mentiroso do ex-presidente Bolsonaro.